Então, boa noite a todos. Mais uma sala de aprendizagem sistêmica começando. E o nosso assunto de hoje, né, é sobre como a gente ficar bem, né, no nosso dia a dia. Como a gente não ter sentimento de tristeza, de culpa, sentimento de vergonha, de ficar leve, né, quando encontra as pessoas, de sentir reconhecida, mas por nós mesmas, né? Não ficar esperando do outro, né? De dentro para fora. Muitas vezes a gente fica esperando de fora para dentro. Então, como que a gente pode melhorar o nosso sentimento sem depender muito do outro, né? E como que a gente pode transmitir ao outro sensações, sentimentos positivos através das nossas condutas, das nossas falas, das nossas atitudes, sem a gente se importar o que o outro vai pensar e o outro é livre, né? Isso que é o foco, né? O X da questão. O outro ser livre, independente das nossas exigências. Então, quando a gente fala muito de perdão e de auto-perdão, a gente está pensando mais a gente poder se relacionar melhor com tudo que está ao nosso redor. E a gente deixar as coisas serem livres, né? É muito interessante que, eu não sei agora onde eu ouvi, mas quando a gente tem um acidente com o nosso corpo, por exemplo, a gente cai, ou a gente foi andar de bicicleta e sofreu um acidente de bicicleta, ou a gente andando de carro, a gente sofreu um acidente, ou eu, como no meu caso, eu fui atropelada por uma bicicleta, acordei no chão, já tinha sido atropelada, enfim. Então, quando acontecem essas coisas, olha quanta gente a gente tem que perdoar, né? Porque eu levantei assim com muita raiva da pessoa que me atropelou. Se eu conseguisse levantar do chão naquele momento, eu ia dar uma surra na pessoa. E eu falava isso verbalmente. Se eu levantar daqui, eu vou dar uma surra nessa pessoa que me atropelou, porque agora todo mundo vai para casa, bonitinho, tomar seu banho e almoçar. E eu vou para um hospital. E eu ficava louca da vida, porque eu ia para o hospital. E todo mundo ia para casa. Eu ia para o hospital. Então, isso assim me deixou muito. Eu falava assim para mim mesma, eu só queria andar, eu só queria fazer uma caminhada. Era só uma caminhada que eu queria fazer. E no fim, tô aqui no chão, estatelada, com a cabeça rachada. E eu achava que eu tava com a cabeça rachada, né? Porque me doía tanto que eu achava que eu tava com a cabeça rachada. Mas por que eu tô dizendo isso? Quando a gente sofre esse impacto que a gente não espera, o corpo, ele sentiu todo esse trauma, toda essa situação. Ele não entende o que aconteceu, nem você entende. Imagina seu corpo, né, sendo jogado para um lado para o outro de alguma forma. E aí, eu não sei onde eu li isso, não estou recordando agora, mas você tem que, é, tipo, pedir perdão. Não seria esse termo, mas você tem que avisar o seu corpo, você tem que conversar com o seu corpo. Praticamente pedir perdão para ele mesmo pela negligência que ocorreu e você fez dele isso, né? Um pano de prato rolando pela rua, como aconteceu comigo. Então, é, aí você tem que conversar com ele, né? E aí você tem as dores, você tem tudo, e aí você tem que conversar com ele dizendo assim: isso não fazia parte de você e, e eu vou. Ai, até que caiu. Isso não fazia parte de você e eu vou. é, e, eu- e, e isso vai mudar, né? Tipo assim, você não pode arrancar e eu vou tirar isso de mim. Não, isso não fazia parte de você, mas também não vai ser sempre assim, porque isso vai um dia, eu vou te libertar. Essa dor, foi essas palavras. Essa dor que você está sentindo agora não faz parte de você. E eu vou libertar essa dor de você. Então, não é eu vou tirar, eu vou, né? Não, eu vou libertar, né? A dor vai ser liberta. Não é o corpo que vai largar a dor, mas a dor vai ser libertada. Porque a dor também não pediu para estar lá, te incomodando, né? É tudo uma situação que aconteceu e que chegou. E talvez a dor não quisesse estar lá. A dor só que talvez eu tinha que ter mais atenção
em algumas situações para eu não ser atropelada. E a pessoa que me atropelou também não queria me atropelar, né? Então, foi uma situação que aconteceu. Então, a gente está falando de perdão. Então, como que a gente vai perdoar, né, essa pessoa? Como a pessoa vai perdoar a gente? Porque para a pessoa eu entrei na frente dele, né? O nosso corpo sendo pano de prato no meio da estrada. Então, são tantas coisas que a gente precisa considerar, né? E, e perdoar e emanar amor e emanar carinho para aquela situação, ao invés de a gente começar a ficar agitada e brigando e revoltada. Mas agora, né, como que a gente vai dizer, não, você além de cair, tá tudo estrupiada, você vai ficar falando, graças a Deus, muito obrigado, faz de novo? O ser humano não consegue fazer isso. O espírito, talvez, mas nosso ser, na condição de ser humano, a gente não consegue. A gente já quer mesmo é brigar, reivindicar e exigir. Então, trabalhar com o perdão é, é um processo, não é um dia, é um processo, né? É um processo muito grande. Então, hoje a gente vai trabalhar aqui com algumas falas do Ho'oponopono, que vai trazer essa situação do perdão, da gratidão, né? E, e vamos também trabalhar com uma meditação, voltando um pouquinho naquela questão do pai, que nós começamos na semana passada, ouvir uma meditação sobre o pai, fazer uma meditação, porque a maior parte das nossas exigências vem da família de origem, e que a gente transfere isso eh, para o nosso dia a dia. E após a meditação não, após o Ho Oponopono, que a Rita vai ler, aí nós vamos falar, antes da meditação, nós vamos falar um pouquinho sobre o ambiente caseiro, né? Como que é a nossa vida dentro de casa. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre isto. E aí, se a gente conseguir, através do Ho Oponopono, trazer uma consciência, através do ambiente dentro de casa, trazer uma consciência, quando a gente chegar lá na meditação com relação ao nosso pai, a gente já está, a gente mesmo a gente já libertou as sensações e os sentimentos negativos que a gente traz da infância e coloca para o nosso cotidiano. Então, essa é a sequência de hoje. Então, eu sou Cláudia Marques, eu sou pedagoga, psicopedagoga. Acredito que todos nós trazemos uma criança dentro de nós. Isso já é provado com relação à filosofia de Bert Hellinger. Tem um curso de A Nova Pedagogia, voltada na visão sistêmica, os ensinamentos de Bert Hellinger e de outros educadores da visão sistêmica, que tudo começa na criança e os professores dentro da educação, com o curso, né, da Nova Pedagogia, eles estão diretamente trabalhando com a criança. Então, eles trabalham com a criança que tem uma mãe e um pai, e com a sua própria criança também, que teve e que tem a sua mãe e o seu pai. E é só a gente acolhendo essa bagagem que a gente tem da transgeracionalidade e a gente aceitando tudo do jeito que é, e a gente respeitando isso e dando tempo para as coisas e para os acontecimentos, para os fatos e sabendo lidar com os nossos sentimentos, é que a gente, quando crescer, né? Então, os nossos alunos, quando crescerem, vão conseguir administrar melhor as emoções e vão ser seres humanos melhores do que a gente. Não que a gente seja ruim, não, nós somos bons, porque a gente aprendeu do nosso tempo, era assim que aprendia. Então, o que a gente não precisa é repetir as mesmas coisas para as crianças. Então, a gente aprende e a gente transmite novas oportunidades para as crianças. Por quê? Porque as crianças serão os adultos do futuro e nós seremos os velhinhos do futuro, né? Seremos os idosos do futuro e seremos cuidados por essas crianças. Então, vamos fazer diferente com as nossas crianças, para nossas crianças fazerem diferente por nós quando nós estivermos na terceira idade, na quarta idade, na fase idosa, né? Então, muito obrigada pela presença de todos.
E eu dou a palavra para Rita neste momento. Rita. Boa noite para todo mundo. Agradeço a atenção. E para quem está aqui na sala e para quem vai assistir depois no gravado, eu desejo liberação de energias negativas, porque hoje nosso tema é isso. Eu trouxe aqui uma oração e E aí eu tive um problema com o meu notebook e ele não funcionou. E aí eu comecei a escrever numa folha de caderno. Aí veio um insight. Eu falei assim, mas tem tudo a ver, né? Porque se é a sala de aprendizagem, a gente escreve na folha do caderno. E também veio uma frase que eu me lembrei de Bert Hellinger, que eu escrevi também, antes de escrever a oração, e é: o essencial é simples. Às vezes a gente quer que seja muito rebuscado, mas o simples é o que é o necessário, né? E então, vamos à oração. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, palavras, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente momento, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez, durante o meu dia, as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante, eu, em, em meu tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que fiz a eles antes. Em alguma vida passada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu que te pede perdão. Sou eu quem pede perdão a esse alguém agora. Por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada, em minha vida presente, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grato. Por esse espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grato. Pelas difíceis relações das quais só guardo lembranças ruins, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grato. Por tudo que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo para a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa,
medo, tristeza, dor, pronuncio e penso. Minhas memórias, eu te amo. Estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Neste momento, afirmo que te amo. Penso em minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para minha necessidade e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as memórias aqui neste momento. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Minha contribuição para a cura da Terra, amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixe que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. Assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma minha. Então esteja bem e, na medida em que vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui em mim. Eu te amo por ser quem você é. Essa oração é uma oração original, né, do Ho'oponopono, que é voltada para curar, libertar e afastar as energias negativas. E é uma prática milenar havaiana. Toda vez que as pessoas se sentem ansiosas, pode recorrer a essa oração. Muito bonita, né? E como é milenar, é uma coisa bem ancestral, que a gente, desde os primórdios, a gente já tem essa noção assim na mente, né? Tanto os nossos antepassados já tinham essa noção da divindade, né? Da criação. Isso assim, eu achei muito bonito, por isso eu trouxe para a fala de hoje. Agora eu passo a palavra para a Cláudia. E agradeço. Obrigada, Rita. Quer falar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? Peca, quer falar alguma coisinha? Então, o Ho'oponopono, eu falo que ele é essa oração é maravilhosa, ela me ajudou muito. É, eu tinha, assim, tipo assim, eu tinha um vazio, sabe, no meu chakra plexo solar, e eu não sabia. E aí eu comecei a fazer essa oração, e dentro dessa oração, eu fazia pedindo perdão dos meus antepassados, né? Sabe, dentro da oração tem, né? Então eu falava pedindo perdão, sabe? E eu fiz 21 dias, e eu não tenho mais esse vazio. Então eu falo assim, eu agradeci essa oração. Eu me comprometi comigo de fazer 21 dias. Explica como que você fazia, como que é, você viu em algum lugar, alguém ensinou, como que foi? Sim, eu é uma terapeuta que eu tinha um grupo e ela passou e eu falei assim, bom, eu vou me comprometer comigo porque sempre eu fazia e nunca fazia certinho, né? Então eu vou me comprometer a fazer o reiki, fazer auto reiki, auto aplicação em mim. E aí eu acho essa oração muito interessante porque é assim, porque que a gente passa, né, assim, as coisas dos nossos antepassados vem pra gente, né? Coisa que aconteceu lá atrás.
E aí eu acreditei nisso, e eu falei assim, então eu vou pôr essa oração também. Aí eu fazia essa oração, como a Rita fez mesmo aí, sabe? Uhum. E, e eu fazia assim, a Sozinha, você fazia sozinha. sozinha, só eu, é um autocuidado comigo. Ah, que E, legal. e eu não sinto mais esse vazio. Assim, eu agradeço muito a Deus, que eu não sinto esse vazio. Eu acredito que deve ser das gerações passadas. É, eu nunca fiz nada assim relacionado. Eu já ouvi muitas pessoas falando que funciona. Só uma colega minha que um dia me chamou para a gente fazer juntas, né? Mas foi, tem que fazer, falar acho que 120 vezes, né? O Me perdoe, eu te amo É, e eu sou 108 vezes. grato. Ah, 108, tá. Aí eu fiz junto com ela, 108 foi vezes. muito bom mesmo. Mas essa é legal assim, a gente ouvir. Legal não, né? É importante a gente ouvir. Você falou que tinha um vazio, fez a aplicação do reiki, a autoaplicação, e na sequência você já fez um Ho'oponopono, é isso. Isso, aí eu Durante fiz o 21 Ho'oponopono. dias e curou desse vazio. 21 Olha, dias, sim, eu fiz um compromisso comigo. Eu vou falar assim, agora, eu falei assim, eu vou cuidar de mim agora. Eu preciso desse cuidado, porque a minha vida era ótima em tudo. Só que eu tinha esse vazio, e eu comecei a perguntar para Deus, por que que eu tenho esse vazio? Eu não entendo por que que eu tenho esse vazio, porque, né, era uma coisa que era muito desconfortável para mim, até doía, na verdade. E depois aí eu falei assim, não, agora eu vou fazer certinho. Aí depois a terapeuta passou isso no plano, e eu falei assim, bom, então eu vou fazer um autocuidado, reiki, um auto e, e fiz o Ho'oponopono junto. Depois fiz o Reiki, né? E depois o Ho'oponopono. Eu fiz os dias certinho. Sábado, domingo, tudo certinho. E agradeço. Foi uma cura, foi uma libertação. parabéns. Bom saber. É, gratidão. Muito bom, essas ideias, essa dica. Por isso que é gostoso, né? A gente abre a sala, aí com os depoimentos, né? A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, fica um exemplo, né? Para a gente poder fazer e Sim, aplicar para a gente mesmo, né? E uhum, aí, isso que você falou, né? Do vazio, dos antepassados, tudo. E o que a Rita leu, é que a gente tem que limpar, né, o nosso inconsciente de todas as cargas negativas. Então, a gente pega essas cargas negativas, realmente, das pessoas que vieram antes da gente, das coisas que eles passaram, das coisas que eles ouviram, das coisas que eles fizeram, do que eles lutaram, e isso fica, né? A energia negativa fica no nosso DNA energético, espiritual, enfim, no nosso sistema familiar. E é o interessante que isso poderia ser a nossa força, todas essas lutas, tudo que eles sofreram, tudo que eles, né, conquistaram com sofrimento, ou perderam, ou muitos morreram. Tudo isso foi para quê? Para a gente chegar até aqui, né? E no fim a gente não vê isso como uma coisa positiva, a gente vê isso como uma tragédia, como uma coisa ruim. Ai, porque olha o que aconteceu, olha o que que eles faziam, né? E a gente vê com críticas muitas vezes. Então, eu acho isso, assim, é importante a gente estar sempre num processo de conscientização para a gente poder limpar o inconsciente de todas essas cargas negativas, que não são nossas, mas que a gente recebe e a gente não sabe lidar com elas, e estar em paz com todas as pessoas na Terra, que é o que a Rita leu, estar em paz com todas as pessoas na Terra. Como que a gente quer estar em paz com todas as pessoas na Terra se a gente não está em paz com o nosso pai e com a nossa mãe? Se a gente não está em paz dentro do nosso ambiente caseiro, com o nosso marido, com os nossos filhos. Mas tudo começa lá com pai e mãe. Então a gente vai terminar com uma meditação de pai e mãe. Nem é de pai e mãe, é só do pai. Aí a semana que vem a gente traz para a mãe. E na próxima, pai e mãe juntos. Então, a gente tem, para a gente limpar o nosso inconsciente das cargas negativas, a gente tem que estar em paz com todas as pessoas da Terra. Mas a Terra é uma coisa muito grande, muito ampla, mas a gente encontra muita gente na nossa vida. Às vezes, num dia, a gente falou com tantas pessoas que a gente perde até a conta. E a gente quer estar em paz com essas pessoas. Mas como que a gente quer ter paz no macro
se a gente não tem paz no micro, é dentro da nossa casa, né? Então, como que as memórias são construídas? A gente tem que limpar o nosso inconsciente das nossas cargas negativas que ficam na nossa memória e a gente nem sabe por quê, mas a gente só sente. Então, a gente precisa, as memórias precisam ser construídas pelos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, e aí muda o nosso comportamento. Então, dentro do nosso ambiente caseiro, se a gente controla o nosso pensamento, porque o pensamento já é a criação de uma realidade. Se a gente organiza os nossos sentimentos, a gente vai ter comportamentos mais saudáveis. Então, tudo que a gente pensa é possível de ser criado. E a gente pensa tanta bobeira, enfim, a gente está criando só coisas negativas de tantas bobeiras que a gente pensa. Então, se a gente soubesse o poder do nosso pensamento, que é o início de tudo, é a criação. Tudo que a gente pensa pode ser materializado e criado, né? Que sejam formas de pensamentos. Tudo que a gente pensa, cria forma. E pode ser materializado. Então, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, organizar os nossos sentimentos, para a gente ter comportamentos melhores. E aí a gente consegue estar em paz com todas as pessoas da Terra. Então, a gente vai pensar na nossa casa. A nossa casa não é apenas um lugar de madeira, de tijolo, enfim, de construção de alvenaria. É um lar onde deve ter, lógico, união, companheirismo. Isso tem que se desenvolver. Aí a gente pensa de como que a gente poderia transformar essa nossa paisagem, nosso dia a dia, com as pessoas que a gente se relaciona logo que a gente acorda, né? Então, a gente tem que olhar dentro de casa como se fosse o mundo e tratar dos nossos familiares como se fossem clientes. Hoje, essa semana, eu falei isso com a minha filha, a gente tem que tratar os nossos familiares como se fossem clientes. E isso é a coisa mais difícil que existe, né? Porque às vezes é até difícil tratar bem o cliente, né? Até a gente reclama do cliente, que está nos pagando. Imagina os familiares, né? Então, mas é isso, se a gente puder tratar os nossos familiares como clientes, a gente resolve todos os problemas de inconsciente, com carga negativa de culpa, vergonha ou etc. Então, como que começa dentro da casa, né? Ser cortesia, ter cortesia. Respeitar a higiene, mas não fazer dessa higiene uma coisa que vai, um assunto de obsessão, por exemplo, que vai trazer briga, porque tem que ficar limpo e eterno, porque a gente não quer ter trabalho de novo. Então, dentro da família, o que mais tem é a questão do banheiro, a questão da pia, a questão da louça, a questão do chão, do sofá. Isso acho que é o que mais aparece de conflitos, né? De concepções com relação à organização e higiene, principalmente se uma família é grande, tem muitos filhos, né? O marido vem de outra cultura, enfim. Então, ali já é um ponto de discórdia muito grande, né? Como que eu aperto a pasta de dente para colocar na escova? Já começa aí, nesse modelo de ação. E enfeitar o nosso lar, né? Enfeitar o nosso lar com recursos, né? De gentileza e de bom humor. Como que a gente pode enfeitar o nosso lar com gentileza e bom humor? Será que a disposição dos móveis, será que tem alguma coisinha ali trazendo harmonia, trazendo alegria, né? E às vezes a gente não precisa ficar comprando coisas, às vezes é uma disposição de um quadro, de um móvel, de um objeto, já faz a diferença. Colaborar no trabalho caseiro, né? Então, que é aquilo que eu falei, de organização, né? Que isso é uma coisa muito difícil. E a gente poder conservar a tranquilidade da casa, deixar a casa tranquila, um ambiente de paz, um ambiente de liberdade, não só para nós, como para todos. Porque, na realidade, vocês, cada uma de vocês, querem chegar em casa, querem ter liberdade.
mas o outro, o marido, o filho, a mãe, o cunhado, se mora junto, também quer ter liberdade. Então, como que fica todo mundo querendo a sua liberdade, mas mora todo mundo junto? Então, transformar esse ambiente de paz em paz e tranquilidade. E a gente lembrar que a gente precisa das pessoas que a gente mora junto, né? Ou não mora junto, mas é a nossa família, como eles também precisam da gente. Então, pequenos sacrifícios, né? Aqui no modelo de texto que eu estou tirando, que é de um livro, Sinal Verde, de, de Chico Xavier, ele coloca que a gente tem que trazer pequeninos sacrifícios em famílias, formam a base da felicidade no lar. Então, e só assim que a gente vai conseguir não ter que nos sentir culpados, com vergonha, e tristes por querer ter feito diferente e não conseguimos, né? Então, é essa mensagem, né, um conceito mais espiritual, mas tem muito do dia a dia da gente e que a gente pode melhorar as nossas tensões e liberar os pensamentos, né? As cargas negativas do nosso inconsciente para não ter que se sentir mal e não saber lidar com essa situação do perdão e do auto-perdão pelas coisas que a gente faz ou nas intenções que a gente tem de fazer e às vezes nem faz, mas a intenção é tão forte que isso gera uma culpa na gente. Que às vezes acontece, a gente não tem intenção, mas a intenção é tão forte que aí acontece, né? Então, a gente já fica também meio chateada com isso e sem entender. Então, antes da gente fazer a nossa meditação, eu acho que a gente poderia falar mais um pouquinho a respeito disso. Rita, se você quiser, Teca, se você também quiser, senão a gente continua. Como que foi para vocês essa parte do ambiente caseiro, né? Ah, é que as mulheres são muito controladoras. Ai, ela quer ditar a regra, se não fizer do meu jeito, não tá bom. Aí gera conflito por coisinhas pequenas. Aí, se você permitir que as pessoas façam como elas conseguem, do jeito que fica bom para ela, porque às vezes a pessoa não tem mesmo, não aprendeu a fazer aquilo do jeito que você gosta, mas se ela fizer, ela já está contribuindo. A gente, se você ficar o tempo inteiro colocando defeito, a pessoa para de fazer. Pô. Tem, tem gente que não fala assim, eu não gosto do jeito que eu faço, então eu não vou nem fazer. Aí você fica sobrecarregada depois, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Mulher tem esse costume mesmo. Homem é mais light nesse sentido, né? Do jeito que você fizer para eles, tá bom, porque eles não são muito observadores com os mínimos detalhes. Agora, a gente não tem jeito. A gente tem que ir se policiando para não ficar causando conflito por pequenos coisinhas insignificantes, né? Às vezes são insignificantes. Mas era essa a minha contribuição nesse assunto. E tudo isso começou por quê? Por causa da infância, né? Eu que trabalho com professores, com educadores, é muito interessante, né? O posicionamento do professor dentro da sala de aula. Então, quem é ele naquele momento? Claro, tem muitos conceitos que eu tenho que trabalhar. Aqui eu só vou trazer uma fala, mas são muitos conceitos para o professor chegar nessa consciência de postura interna, porque é uma postura interna. Então, às vezes, do jeito que ele fala com a criança, ele está falando como mãe e como pai. E às vezes, quando a criança fala com o professor, ele está falando como mãe e como pai. Aí, como o professor recebe, já dá um atrito, porque ativa um sentimento da mãe e do pai dele. Aí já virou confusão, né? Aí a professora já virou mãe e pai, e o aluno já virou filho. Pronto.
Acabou aquele ambiente escolar. E aí fica o ambiente se transformando em familiar, e ali ninguém é família de ninguém. Aí começam já as confusões. Então, quando eu trabalho com os professores, eu faço vários exercícios para as professoras sentirem, né? Sentirem ali as posturas, trabalhando muito o sentir e trabalhando as posturas internas que a gente ativa em função do outro. E aí gera conflito. Então, e é tudo dentro da casa mesmo e dentro da família, né? Então, eu tenho depoimento de uma professora que o exercício era a gente falar com o aluno assim. Eu até, assim, falei bem assim, como se fosse uma coisa bem absurda. Então, elas tinham que se colocar no lugar de professora e olhando para um bonequinho, né? Na realidade, era de âncora, de solo. E ela tinha que falar, imaginando o pior aluno dela que ela já teve na vida e falando, reclamando desse aluno. Então, ela tinha que falar algumas frases reclamando desse aluno. Aí todo mundo falou tudo, né? Mas o objetivo é esse, né? A gente vai exagerar, falar umas frases bem pesadas. Então, na hora foi muito interessante, porque aí elas colocam assim: nossa, caramba, a primeira vez que eu falei, eu imaginei, não, eu não falo isso. Eu não falo assim. Só que na hora, eu nunca falei isso. É a primeira coisa que pensa. Eu nunca falei isso. Aí você faz falar de novo. Aí a professora contando. Aí na segunda vez, eu pensei, peraí, eu nunca falei assim, né? Primeiro, eu nunca falei isso. Depois eu nunca falei assim, mas quer dizer, eu já falei, mas não foi assim. O efeito foi o mesmo, mas não foram as palavras, mas a intenção, aquela energia, né, de exclusão, de braveza, foi assim. E aí, quando elas foram representar o lado do aluno, aí caiu a ficha. Ela falou, aí eu queria chorar. Eu queria chorar porque eu senti vergonha. Então, quer dizer, olha que interessante você calçar os sapatos e você perceber. Então, na hora, imagina, eu nunca vou falar isso com o meu aluno. Claro, você não vai falar com essas palavras, mas você já falou. Não usou essas palavras, mas a intenção é a mesma. Então, dentro da nova pedagogia, a gente conseguir perceber. E aí é interessante, né? Ah, mas é só professor que faz isso? É só professor que faz esse curso? Não. Por quê? Porque às vezes seu filho pode falar com você de uma forma que você vai olhar para o seu filho imaginando seu pai e você vai responder para ele, imaginando seu pai, imaginando sua mãe ali. Um cliente seu pode falar de uma forma que você recebe e você já devolve para ele alguma coisa como se ele fosse seu filho, talvez. Nem sua mãe, nem seu pai, mas como se ele fosse teu filho. Então, aí você precisa conseguir entender bem isso que foi lido, que a Rita colocou. Limpar o inconsciente de todas as cargas negativas. Só que, de repente, não tá no seu inconsciente, mas você traz no seu consciente para você perceber os seus pensamentos, controlam os seus sentimentos, que vão trazer um comportamento adequado. Então, dentro de ambiente escolar, como qualquer outro, mas eu trago o escolar porque é o meu objeto de trabalho mais direto, e você está trabalhando com a criança, que é o futuro do mundo. Então, você já age ali com ela, para ela já crescer, sabe? Tendo essa empatia com o outro, tendo essa empatia com a história do outro, tendo a empatia com tudo, com o outro, com tudo que o outro compõe, com tudo que o outro traz na mochilinha dele, que é a bagagem que ele traz da família dele. Como a Teca colocou, né? Uma coisa que eu já trazia da minha, do meu sistêmico, esse vazio no meu ventre, que eu não sabia por que existia, e por conta desse vazio, você ofendia pessoas buscando completar aquele vazio nas pessoas que não tinha nada a ver com isso.
E aí as pessoas ficam, não tô entendendo porque ela tá brava, e você querendo completar esse vazio, julgando algo ou alguém por essa situação que você tem. Então, a gente pode trabalhar isso com os nossos alunos para eles poderem lidar com esses sentimentos de uma maneira mais inteligente, né? Com uma maneira mais, como é que fala? Inteligência mesmo, né? Porque agora tem inteligência artificial, então de uma maneira mais inteligente, né? Tudo tem inteligência. Tudo tem uma inteligência por detrás, né? Então vamos aproveitar essa inteligência que há por detrás para a gente poder ser melhor, ser humano dentro dessa inteligência que há por detrás de todas as nossas ações. E agora eu acho que eu colocaria isso na meditação do Pai, né? Vamos reparar, reconhecer e agradecer e liberar todos os pensamentos e traumas dos pais do nosso sistema familiar. E a semana que vem, das mães, das mulheres, né? Dos pais dos homens, das mães das mulheres, do nosso sistema familiar. Ok? Podemos fazer? Ou alguém quer falar mais alguma coisinha rapidinho? Que ainda tem tempo? Não? Tudo tranquilo? É bom alguém falar, porque assim eu bebo água e tuço. Porque eu tô aqui me acabando tanto tossir. Podemos continuar, Cláudia. Eu achei legal, assim, a contribuição da Teca também, porque uma coisa que eu sempre penso, que a gente não cuida. O cuidador esquece dele mesmo. A gente esquece do autocuidado. A gente lembra só que a gente tem que cuidar das outras pessoas e a gente esquece da gente. Até na sala, eu lembro que muitas vezes aconteceu de eu colocar, separar a cartinha para mim e depois eu ficava procurando de quem que é essa carta, porque eu não me contava, eu nem colocava o meu nome na hora de. Eu só contava, tinha tantas pessoas e tirava tantas cartas. Aí no final eu falava assim, mas para quem é essa? E aí eu comecei a perceber isso, eu escrevi o meu nome para saber que a carta era para mim, porque eu esquecia de mim até nessa hora. E depois eu fui percebendo é um detalhe, né? Mas aí eu achei assim que era uma consciência que foi me vindo, que eu não cuidava de mim, eu só pensava em cuidar, de estar olhando para as outras pessoas. E aí eu aprendi que eu tenho que ser mais coerente com isso aí. Tem que ter mais sabedoria. Amar é o próximo como a mim mesmo, mas se eu não me amo, não cuido de mim como eu vou cuidar de outras pessoas. Aí tem até um conceito que as pessoas falam que quando você está num avião e tem algum problema, você tem que colocar primeiro a máscara em você, porque senão você não consegue ajudar os outros. E aí veio este pensamento, né, também. E achei isso bem interessante com relação ao autocuidado. Era isso que eu queria estar contribuindo. Aí você pode dar continuidade aí na meditação. Se a Teca quiser falar alguma coisa também, ela fica à vontade. Então, tá tudo certinho. Pode te dar continuidade. Então, vamos fazer a meditação para o nosso relacionamento com o nosso pai. E depois a Rita lê as cartinhas e a gente finaliza, tá bom, Rita? Por favor. Eu vou colocar aí um áudio, tá? Ainda bem que é um áudio, porque acho que eu não conseguiria nem falar mais muito tempo, porque eu ia começar a tossir. Então, é um áudio que eu fiz num processo de um grupo, e aí eu tenho o áudio salvo, e aí eu vou passar o áudio para vocês ouvirem, tá bom? Então, achei importante, assim, vocês, né, sentarem confortavelmente, né? Respirarem,
observar, né, o que está acontecendo ao redor, alguns barulhos externos, né, estão aí, trazer o setor, o sentimento, né, o senso de presença no aqui e no agora e estar focado nessa meditação. Então, como é áudio, não vai ter movimento, eu não vou estar falando, então isso tudo interfere, né? A gente está falando, é diferente do que a gente ficar ouvindo uma pessoa falando, né? Então, é, estarem presentes, de fato, ouvindo sobre o que vai ser falado. E aí, assim que terminar, a gente abre o microfone, cada pessoa fala algo que vier do coração, aí a gente já começa a leitura das cartinhas. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, vai começar, eu vou colocar um pouquinho só para ver se vocês escutam. Oi, gente. Oi, Oi, Rita, tudo bem? tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Ixi, Maria, deu alguma coisa errada aqui, gente. Acho que é Ah, tá. outro É o áudio. outro áudio, realmente. Ai, peguei o áudio errado, agora achei. Tá. Então dá para ouvir, né? Tá tudo certo, né? Dá para ouvir, Rita? Dá para ouvir sim. Tá, então tá bom. Dá. Então vai começar, gente. Senta confortavelmente em um local tranquilo. Respire profundamente. Respire 3 vezes. Puxa o ar, solta. Faça isso mais 2 vezes, ouvindo esta canção. Vai relaxando os ombros e imagine uma cor. A cor que vier na sua mente, no seu coração, é a cor que você precisa. Aceite essa cor, não questione esta cor, não troque a cor. Aceite a cor que vier. Se fortaleça na cor que você imaginou. Se fortaleça. Ela é o seu porto seguro. Sinta seus pés no chão e imagine seu pai. Seu pai está longe, mas você está vendo que ele está se aproximando de você. E à medida que você olha, a distância vai diminuindo, porque ele vai chegando até você bem devagar, bem gentilmente, mas também firme no papel de pai, no papel de quem é grande. E você, respeitando o tempo dele, para que ele se aproxima, o modo que ele se aproxima, o modo que ele olha, respeite o tempo, respeite o modo que ele se aproxima, respeite o olhar. Não interprete, só observe e aceite. E ele se aproximando, e você se fortaleça na cor que veio
para você. E quando ele estiver bem pertinho de você, na distância que você vai achar a ideal, não existe certo nem errado. Ele pode estar pertinho, ele pode estar longe. Você imagine a distância que fique confortável para você. E quando chegar nesta distância, você apenas escute essas frases que eu vou te falar, mas escute com o coração. E depois que escutar com o coração, sinta o que ela traz para você. Só sinta, não racionalize, só sinta. Respire e escute. O seu pai está no local que é bom para você, a distância segura para vocês. E você escuta uma voz que te diz: você é a filha certa para o papai e para a mamãe. Você é a filha certa para o papai e para a mamãe. Respira e sinta. Você pode ser igualzinha ao seu papai, à sua mamãe. Você pode ser igualzinha ao seu papai. Respira e sente. Sei que você é forte. Você é forte o bastante para arcar com as consequências do que faz. Eu sei que você é forte o bastante para arcar com as consequências do que faz. Aceite, respire profundamente. Vai se despedindo do seu pai. Faça uma reverência a ele. Agradeça. Se despeça. E quando estiver preparada, abra os olhos e tenha um dia feliz. Uma palavra, uma frase do coração. Eu me senti bem, estava um pouco ansiosa e depois eu me senti bem. Eu senti assim, eu tomando a força do meu pai, sabe? Assim, ele me dando a força para seguir a vida. Meu papai, ele já se foi, mas me deu saudade dos abraços. O meu pai era muito amoroso com os filhos. Então, a minha frase é amor eterno. O meu também já se foi. E
E foi muito bom estar de novo, pertinho. Gratidão. O meu também já se foi, gente, faz 3 anos e ele foi assim nos meus braços, sabe? E foi muito bom eu sentir ele, mas eu senti ele quando eu era mais criança, mais ou menos uns 10 anos. Uhum. Minha As- sensação boa. Eu gostei, assim, porque em paz, me senti mais em paz, como no passado. Uhum. Respeitar, né? Respeitar o passado, aceitar tudo que é e seguir em frente, né? Então, é isso. O dia de hoje, a aula de hoje. E a Rita traz a nossa cartinha, por favor. Nossa. Então, a carta para Cláudia. Sou grato por todo o amor que recebi da minha família. A Por partir de agora, Deus. 100% responsável pelas minhas escolhas. Perfeito. A cartinha da Teca. Eu sigo a vida e nela vou fazer algo de bom em sua honra. Ah, que lindo. Eu sigo a vida. Ela veio 2 vezes essa carta, nas duas versões, a mesma frase, Pateca. E eu não. Dá para ver na câmera que veio 2 vezes a mesma? Vou tirar foto e mandar para você no grupo, tá, Teca? A Ah, tá mesma bom. e como é que se fala? De cartas diferentes, né? Sim, sempre eu tiro duas mensagens. Eu, Ah, entendi. Você sempre tira duas. Ah, tá. E a dela veio a mesma. Nossa. nossa, e eu não consegui ouvir porque o telefone tocou assim. Vou Lê de repetir para você. novo. Então tá, Eu sigo, pode ler? pode. Eu sigo a vida e nela vou fazer algo de bom em honra a você. Ai, que lindo. Foi Nossa, muito lindo. muito lindo. Então, a cartinha para mim, que hoje eu lembrei de mim, honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. Fácil é aquilo que é permitido vir. E a cartinha para quem vai assistir no gravado depois. Eu respeito as suas escolhas. Sou como você e você é como eu. E a gente encerra por aqui. Passa a palavra para Cláudia. Um abraço para vocês. Aí, um abraço Deus para abençoe. vocês também. Gratidão Gratidão. e força, Tchau. fé. Até a semana que vem. Amém. Até. Rita, Tchau. você pode, Oi. você pode. Espera um pouquinho. Uhum.